Senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença no Seminário Brasil-Brasis, no ciclo de conferências desta casa, internautas que nos acompanham através da transmissão online, estamos dando seguimento ao Seminário Brasil-Brasis. É sempre bom reiterar que o Seminário Brasil-Brasis integra um dos espaços de atuação da academia. Os três grandes espaços em que a academia oferece a programação à comunidade são a memória, o culto da memória, a reflexão e as práticas estéticas. O culto da memória se dá sempre no espaço das sessões plenárias, das publicações, das mesas redondas, das comemorações das efemérides. A reflexão se dá também no espaço das sessões plenárias, nos ciclos e nesses seminários. As práticas estéticas se estendem por programas ligados ao teatro educação, que busca a formação de plateias, destinado às escolas do estado do Rio de Janeiro em toda a sua extensão, as visitas guiadas e concerto de câmara e os concertos de música popular, MPB na BL, concertos de câmara na ABL. Oferece também, para pesquisa e investigação em geral, duas bibliotecas, a Biblioteca Lúcio de Mendonça, que é a biblioteca dos acadêmicos, onde tudo que se diz respeito à publicação de acadêmico lá se encontra, disponibilizado para pesquisa ampla de quem quer que seja, presencialmente ou via espaço virtual. A segunda biblioteca, a Biblioteca Rodolfo Garcia, é uma das mais bem montadas bibliotecas da América Latina, segundo os avaliadores da área, também aberta à pesquisa. Insisto nisso porque poucas pessoas sabem que a academia disponibiliza todo esse material para pesquisa e também um espaço privilegiado da memória acadêmica, que são os nossos arquivos. O espaço da reflexão em que se insere este seminário, ele se volta nos ciclos para a cultura feita, ou seja, aqueles valores que a sociedade brasileira elegeu como representativos da sua própria estruturação. E a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira. Este seminário se insere exatamente nesse espaço e a estruturação dele é feita de uma maneira, num modelo novo, inaugurado há pouco tempo, em que um acadêmico é convidado para organizar a mesa. O acadêmico escolhe o tema e convida as pessoas que ele julgue interessantes ou julgue que os convida menos por julgar, mas mais pela proximidade, pela intimidade com o tema. A dinâmica da mesa ela é feita como o coordenador assim o desejar. O nosso coordenador é Carlos Nejar, o acadêmico Carlos Nejar, a quem cabe coordenar os trabalhos, e o acadêmico Carlos Nejar convidou para participar desse debate Dionísio da Silva, José Carlos Gentili. Não direi deles porque isso cabe. Quem vai ter esse prazer é o nosso coordenador da mesa. Então, a maneira de disponibilizar aqui a discussão também é atribuição do coordenador. Pode ser feitas apresentações paralelas, pode haver um diálogo entre os participantes da mesa, só não há possibilidade de intervenção da plateia. A experiência que a academia fez com a intervenção da plateia durante algum tempo, ela não foi frutífera, ela foi bem negativa. Então, o diálogo se pode fazer na mesa, ou se os convidados e o coordenador assim o desejar, dialogarem entre si. Pode haver intervenção, mas isso não é problema do coordenador geral, do presidente, que é a quem cabe fazer o que eu estou fazendo agora, apresentar a mesa e o temário do Seminário Brasil-Brasis, que conta com o patrocínio do Bradesco, graças a Deus. Eu vou pedir desculpas, mas eu estou sendo chamado, eu estou sendo mobilizado
para resolver alguns problemas de ordem administrativa e não poderei desfrutar do prazer de estar aqui durante a exposição dos meus amigos, do meu amigo Dionísio, do meu amigo Gentili e do nosso Carlos Nejar, a quem eu tenho o prazer e a honra de passar a palavra para conduzir os trabalhos. Nejar, a palavra vai para você, com muito prazer para mim. Muito obrigado, desculpem, eu gostaria de estar aqui para participar do tema que me diz respeito como especialista da área, que é exatamente o papel do texto literário no ensino da literatura portuguesa. Deixo vocês em melhor companhia. Muito obrigado. Obrigado, querido. Desculpe. Eu não posso deixar de saudar a presença mesmo, agora, tendo compromisso, do presidente dessa casa, que é o acadêmico Domício Proença Filho. Quero também aqui saudar aqui os acadêmicos presentes, como essa figura que é Bechara, Holanda Cavalcante e Murilo Melo Filho, os escritores aqui presentes, o presidente da Academia Carioca de Letras, que é Ricardo Albim, e de uma maneira muito especial, os dois participantes hoje deste seminário Brasil-Brasis. À minha direita, Dionísio da Silva, e à minha esquerda, José Carlos Gentili. Como disse aqui o presidente, foram, de fato, escolhidos por mim com muita honra, porque são especialistas nessa matéria, que é o texto literário. E o tema é exatamente o papel do texto literário no ensino da língua portuguesa. E nós vamos ter a alegria de ouvi-los. Eu primeiro, então, vou dar, como é de praxe, aliás, falar de Dionísio da Silva, eu teria que falar, talvez, horas a fio. Ele é muito conhecido, é escritor, professor universitário, doutor em letras pela USP, autor de 9 romances. Entre esses romances, ele ganhou o prêmio Casa das Américas, em Cuba, com Avante Soldados para Trás, tendo como jurado nada menos que José Saramago. Outros livros, Teresa de Ávila, premiado pela Biblioteca Nacional. O mais recente é Lotus White, ambientado nos anos 40, tendo como personagem solar o escritor judeu austríaco Stefan Zweig, também publicado na Itália. É professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, onde um dia eu estive lá, tive a alegria de visitá-lo. Foi vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, onde continuou professor titular visitante e diretor do Instituto da Palavra, o organismo que fundou, ao transferir-se para o Rio em 2003. É vice-presidente da Academia Brasileira de Filologia e todos conhecem, ele assina colunas semanais de língua portuguesa na mídia impressa, por exemplo, a etimologia na revista Caras, mantendo desde 2011 o programa Sem Papas na Língua, na rádio Band News Fluminense 93 FM, na companhia do jornalista Ricardo Bechara. E o conteúdo é baseado no seu livro, que
que é um dos mais vendidos, já está na 17ª edição, que é De Onde Vêm as Palavras. E eu passo, então, para Dionísio da Silva, porque ele sabe de onde vêm as palavras. E é uma coisa muito importante para nós, porque nós vivemos à sombra das palavras. Por favor. Sejam minhas primeiras palavras de agradecimento pelo convite para falar neste Templo das Letras. Queria agradecer as palavras gentis, nada surpreendentes, do meu querido amigo Carlos Nejar, companheiro de jornadas memoráveis desde os nossos verdes anos no Brasil meridional. Queria saudar, apesar de já ter saído, o presidente da Academia Brasileira de Letras, nosso querido amigo Domício Proença Filho, meu colega de algumas pizzas no passado, né, já havia um costume de a gente comer pizza depois do expediente e tomar vinho, e foi interrompido com a chegada do Domício para muitos cargos aqui. Queria saudar meu querido amigo José Carlos Gentili, também do Brasil Meridional, mas a quem conheci em Brasília. Há muitas pessoas queridas na plateia para saudar, evidentemente que se sintam saudados na pessoa do embaixador Jerônimo Moscardo, que aqui está presente. Para minha sorte, meu colega de prosas à beira de rostos, pratos e copos pelo Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos todos vocês, já é hora de começar a palestra. A minha intervenção vai ser breve e eu vou começar por uma constatação que ela é controversa e eu vou seguir o lema do Horácio, que é matéria de... que é uma frase que serve de lema, é tema de descanso na tela do meu computador, e diz o seguinte: fortiter in re, suaviter in modo. É uma coisa que os acadêmicos praticam isso no convívio todos os dias, mas eu não. Eu pratiquei muito pouco esse lema e por isso eu ponho ele na tela de computador, que é para eu, como aquele publicano do Novo Testamento, me lembrar que diante de fariseus ou não, diante de qualquer problema, às vezes a gente encontra muitos fariseus na vida, como é normal, não é? Ao longo da vida, porque nós das letras somos poucos, nós, o povo do livro, somos poucos nessa nação que ainda não chegou à galáxia Gutenberg. Eu ponho aquele lema ali para lembrar o seguinte: meia culpa, minha máxima culpa. Porque assim que deles discordo, chego em casa e começo a revisar o que falei, e sempre acho que o errado sou eu, o perdido sou eu, que eu tinha que aproveitar aquela discordância. Então, vamos lá. Primeiro, queria lembrar o seguinte: pertenço a uma faixa etária que talvez devesse ser chamada de faixa otária, porque nós fomos tratados como bobos numa sequência de uma geração de governos e de propagandas diversas, dos mais diversos modos. Isso vem lá do século XIX, com a propaganda para que meus ancestrais imigrassem da Itália, para que muitos ancestrais de outros países, nossos parentes, viessem para cá, em que o governo nos enganava. Por exemplo, toda a minha infância, toda a minha adolescência, foi recomendado que a gente estudasse, que quem estudava estaria com o futuro garantido. A gente tinha que estudar, tinha que se apegar ao estudo. E nós sabemos que não é surpresa, exceto algumas profissões altamente para as quais se exige uma qualificação bem formal, Ministério Público, Judiciário, a diplomacia brasileira,
são essas exceções. Na vida da nossa classe dirigente, basta dar uma olhada no nosso parlamento, o estudo não parece uma exigência. A gente nota isso quando eles falam, mas pior ainda quando eles escrevem. Nossos editais, nossos documentos públicos, nossos alvarás estão, não digo erros, que isso todo erro de ortografia é perdoável, com algumas exceções. Tem que cuidar para não dizer muita besteira, porque o professor Evanildo está aqui presente, é um perigo falar perto do professor Evanildo sobre ortografia, gramática da língua portuguesa, etc. Mas a gente nota que lhes falta este caldo cultural que em outros países, não me refiro à Europa, mas na própria América Latina, para a classe dirigente deles, não falta. Em muitos países, que tiveram universidades bem antes de nós. Não é este o nosso tema, eu só faço isso como quadro de referência. E vou dizer que nós já fomos melhores. A nossa escola já foi melhor. E a nossa formação já foi melhor. E na minha área específica, que é a área de letras, e na minha área de atuação, eu defendo a língua portuguesa e estudo a língua portuguesa e ensino a língua portuguesa há muitas décadas. E quando não consigo fazer isso só na universidade, procuro humildemente fazer isso em outros lugares que às vezes até como que me difamam. Assim que eu comecei a fazer minha coluna de etimologia na revista Caras, eu fui como que abalroado por uma colega no campus de concentração onde eu ensinava, que me perguntou, assim a queima-roupa, e de uma mulher a gente sempre espera delicadeza, não é? Dionísio, você está escrevendo na Caras, que vergonha. E eu, tomado de susto, falei, como é que você soube? Foi só o que me ocorreu perguntar. Eu faço aquela coluna de etimologia, me tornei um dos escritores mais lidos em certos ambientes, como barbearias, cabeleireiro, onde tira calo, consultório médico. E é uma coisa curiosa, Nejar e Gentili, que ninguém assume que assina Caras e ninguém assume que compra Caras. E ela é uma das revistas mais vendidas do Brasil, o que me deixa muito orgulhoso. Nunca fui censurado, nunca trocaram uma única letra ali. Professor Evanildo, os erros da etimologia que eu cometo semanalmente na revista Caras ou no Boixá são de minha responsabilidade. Ninguém me veta, ninguém me corta. O que aconteceu que quando houve essa seleção para se escrever na revista Caras, eu me lembro que chegaram a 3 nomes lá e que me escolheram não tem que ter cuidado para falar isso, que eu gosto da conversa clara. Ao contrário do que Euclides nos ensinou na geometria, a linha reta não é a menor distância entre 2 pontos. A menor distância entre 2 pontos é a conversa clara. Então, vou fazer a conversa clara. A única vantagem que me levou a ser escolhido é que eu contava a historinha da palavra. Por que cadeira saiu de cátedra e chegou a cadeira, mas deu também catedral? Então, essa historinha não basta só explicar, não é? Porque não basta explicar mesmo. Há uma grande diferença, às vezes, de coisas muito semelhantes, não é? O ginecologista não é, por essa profissão, a pessoa mais indicada para fazer amor. O conhecimento dele é outro. Então, o poeta que vai fazer um soneto amoroso procede diferentemente, dá às palavras um outro sentido. Mas o que houve? O que houve foi o seguinte, esta geração, a literatura, a palavra escrita, era mais ou menos familiar, não havia essa discrepância enorme entre a língua falada e a língua escrita. Eram 2 códigos mais ou menos conviviam. E faz algumas décadas que isto mudou. O que era a nossa grande ajuda para aprender o código da língua escrita, que era o texto literário, ele de qualidade, ele foi deixado de lado. Eu daqui a pouco encerro a minha intervenção com exemplos concretos, se é que eu não estou sendo claro o suficiente, o que é bem possível. Mas o que aconteceu? Esses textos de qualidade, textos literários de qualidade, que ajudavam a tornar quase como que um assunto, um tema, uma variante da língua falada,
ele foi abandonado no ensino da língua portuguesa. E nós vamos resumir em breves palavras como é que isso mudou para pior. Eu trouxe 2 exemplos aqui para a mesa para ser breve. Uma é a Seleta, do Alfredo Clemente Pinto, que ele fez aos 29 anos. Ele não tinha 30 anos. E eu tenho um exemplar que é a 59ª edição. Aqui há vários escritores presentes. Quantos de nós temos um livro na 59ª edição? Não é? Isso num Brasil do século XIX, que atravessou até os anos 30, ele foi usado até mais ou menos os anos 60. Ele diz o seguinte: eu organizei essa antologia para dar essas amostras de textos literários para as pessoas aprenderem a escrever com os seguintes critérios: correção, clareza e a elegância dos textos. Façamos a conversa clara. Eu os convido humildemente a fazer a conversa clara. Quais dos colunistas que nós lemos hoje na mídia brasileira atenderia ao primeiro quesito? Correção. E eu não me refiro à ortografia. Correção. Falar coisa com coisa corretamente. De modo que aquilo que você expressou, o outro entendeu. Como dizia muito claramente o Mário Quintana, quando o escritor escreve e o leitor não entende, um dos dois é burro. Não é? Então, ele usava como critério correção, clareza e elegância do texto. Depois ele disse, eu vou adotar um outro critério, outro conjunto de critérios que são a amenidade, para não ser desagradável, não trazer preocupações exageradas para o ensino do texto, a variedade e a utilidade do texto. E depois ele esclarecia o objetivo. Olha só o objetivo de uma antologia de textos literários a ser usada no ensino de português: elevar os sentimentos, desenvolver a imaginação e formar o gosto. Quem é que hoje faz um programa, uma ementa de disciplina, não vou dizer uma antologia, com esses objetivos? Nós queremos elevar os sentimentos das pessoas, dos nossos alunos, desenvolver a imaginação e formar o gosto, porque estamos formando cidadãos e, às vezes, a primeira lição de cidadania ele obtém na escola, ele a recebe na escola, antes ele não recebeu nenhuma. Talvez da polícia, não é? Ou do sinal vermelho. E oferecer modelos de escrever entre brasileiros e portugueses, entre autores brasileiros e portugueses. Naquele tempo não tinham entrado ainda no nosso universo os autores africanos de língua portuguesa, que, como nós sabemos, só chegam ao Brasil mais ou menos na década de 70. Eu aceito correções se alguém tiver com a memória mais afiada, porque eu não consultei nada. Tenho lembrança que pessoas como Luandino Vieira chegam ao Brasil nos anos 70. E os autores que ele pegava para ensinar a escrever? Vieira. Quem de nós não leu pelo menos um sermão, da nossa geração, não leu pelo menos um sermão, ou um excerto, um trecho do sermão do Padre Vieira, um trecho do Padre Bernardes, um soneto do Camões? Eu me lembro que dos 14 anos, trago até hoje na memória, sem precisar consultar. E vou dizer aqui um pedacinho do soneto, em homenagem à doutora Raquel, que acaba de ser conduzida à Procuradora-Geral da República, não é? Que vai assumir em setembro. Aquele soneto do Camões, 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Tem gente repetindo aí, que bonito. Só para o prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. E temos também um sogro, um pai amoroso, porque sabendo que a filha Lia, mais feia, mais difícil de casar, faz o cara casar primeiro com a mais feia e depois com a mais bonita, porque a outra podia ficar encalhada. Quer dizer, você tem uma leitura que você pode analisar não só o modo de escrever, mas o gosto de ler e a formação do gosto. E ele dizia também que, como ele, na época em que ele escreve, professor Ivanildo, como todo mundo aqui
claro que eu me refiro ao professor Ivanildo porque é a referência solar do acordo ortográfico hoje na língua portuguesa. Mas não havia um acordo ortográfico. Então ele adotou um caminho muito curioso. Ele falou, como não existe ainda uma norma ortográfica consolidada para várias palavras, eu vou seguir a etimologia. E eu acho que ele fez uma escolha bonita, muito apropriada, porque a etimologia traz o verdadeiro significado e ele não queria errar neste particular. E recomenda que os professores façam com que os alunos saibam de cor um bom número de textos em prosa como em verso para exercitar a dicção e combinar convenientemente as ideias. E que é impossível evitar defeitos. É impossível evitar defeitos. Então, os defeitos vão surgir, com o tempo a gente vai corrigindo como? Lendo mais, escrevendo mais, reescrevendo e tendo em vista modelos. E os modelos que ele dava eram literários. Bom, agora eu vou então caminhar para o encerramento. É isso, Nejar? Você que está cuidando do tempo? Eu gostei de ouvir essa observação, muito obrigado. Mas eu quero seguir aqui a reforma agrária, não é? Da palavra, da mesa. Senão ficou aqui um latifundiário e o José Carlos Gentili é muito bom de ser ouvido. O que aconteceu? Quando nós começamos com essa predominância, com essa influência avassaladora da linguística, que eu acho que deve ser dos anos 70, nos anos 70, que isso se consolida, avança e se consolida no Brasil, em vez de nós aproveitarmos uma coisa muito boa, que foi a ciência linguística nos ensinar a ver a estrutura da língua portuguesa e olhar essa estrutura profunda de como a frase se organiza, enfim, vamos parando por aqui, porque não há tempo e esses assuntos são complexos, são de complexas sutilezas, aliás, e demandam tempo para a gente analisar. Vamos ficar num aspecto. Eu acho que não houve o necessário diálogo entre essas pessoas que trouxeram essa novidade extraordinária, que é a aplicação da linguística ao ensino da língua portuguesa, com aqueles que traziam um patrimônio que era o uso do texto literário como referencial. Se nós tivéssemos feito esse diálogo, nós todos teríamos tido muito a ganhar ao longo desses anos de formação das pessoas que precisam da língua portuguesa. O brasileiro é de uma habilidade verbal impressionante, ele parece que nasce falando bem. Ele fala muito bem. O Nelson Rodrigues dizia que não gostava muito de cumprimentar o pessoal da Europa do Norte, porque eram muito tristes, ao contrário do brasileiro, nas condições mais adversas, está sempre alegre e às vezes até ri da própria desgraça. Pode ver aí nos telejornais, né? A casa dele está sendo levada pela enchente, o repórter, porque tem um tipo de repórter que tem que mostrar a coisa e, tá vendo? Foi com essa faca aqui, foi com esse tiro aqui, não é como se fosse necessário. E olha, aquela casa que está sendo levada lá pela enchente é sua casa? E ele responde rindo, é minha, está indo de água abaixo, né? Até ele ri da própria desgraça. E diz frases, uma delas vai entrar para todas as antologias, não é? Eu não tinha nada e perdi tudo. Eu acho que nem Tales de Mileto chegou a uma... Eu não tinha nada e perdi tudo. Que coisa extraordinária, que beleza, que resignação diante da vida. Por que essa pessoa capaz de falar uma coisa tão bela, tão linda, com essa concisão extraordinária, com tantas qualidades, na hora de escrever, diz assim, ó, faz aí uma redação sobre suas férias. Meu Deus, acabou. Ele está perdido, não é? Então, por que acontece isso? Porque ele perdeu esses modelos e ninguém lhe deu outros. Então, houve... Muito obrigado, fico comovido. Ele não deu outro. E, ao mesmo tempo, cada vez que você fala essas coisas, seja na sala de aula, seja diante de uma câmera, seja diante de um microfone, seja numa mesa de bar, você encontra uma receptividade extraordinária.
Outro dia levamos o professor Evanildo fazer uma palestra na Estácio para nossos alunos, nossos professores. Eles foram no sábado à tarde, lembra, professor Evanildo? Foram no sábado à tarde, sabiam que era o professor Evanildo, que ia dar uns caminhos para eles, vamos ouvi-los. Você tem no Brasil gente disposta a fazer, e nós não temos ainda um projeto nacional de ensino da língua portuguesa, diferentemente do que este rebaixamento que nós fizemos com o nosso principal recurso de cidadania, que é a língua portuguesa. Para que queremos a liberdade se não sabemos falar, escrever? A classe dominante, muito esperta, sempre é capaz de traçar vários atrapalhos com a burocracia, com aquilo, com aquele outro, com rigor moral e ético extraordinário, quando se trata de aplicar sobre os outros, né? Mas já dá uns escaninhos, uns modos, uns espartilhos para o cidadão exercer a sua cidadania com a língua portuguesa, mas o requerimento tem que ser assim, mas tem que ser desse modo, e não se renderam ainda à internet. Há ilhas, aqui como que assim arquipélagos, já aceitando a internet e os modos eletrônicos, mas há uma resistência brutal de uma classe dominante que trouxe uns costumes aristocráticos de roubar, mas não pegou outros costumes, como o polimento intelectual, ou a sensibilidade artística, não é? E está numa república, vive como se fosse numa aristocracia, mas pegou só alguns costumes da aristocracia, não é? Então, essas influências devastadoras fizeram com que a pessoa, para obedecer àquele modelo, escreva de um modo que, se ela pedir, ela só consegue pedir 50% do que ela queria, do que ela precisava, porque ela não domina a língua escrita. E a classe dominante, muito esperta, diz que está fazendo negociação e lhe dá 50% do que ela pediu. Resultado, quando é muito bem feito, você ganha 25% do que você queria e precisava, não é? Então, nós temos que recuperar este caminho. Na Universidade Estácio de Sá, me permita agora, para concluir, dizer, nós tentamos fazer isso desde 2003, por uma iniciativa do fundador, que era juiz aposentado, Dr. João Uchoa, que obrigou, num ato arbitrário muito interessante, porque se ele consultasse, demoraria muito mais, sobretudo com o pessoal de direito, que no primeiro semestre o estudante de direito é advogado, mas no segundo ele é de juiz e desembargador para cima, ninguém mais consegue fazer muita coisa lá. Mas hoje não, já mudamos muito nesse particular, porque há como que uma consciência do advogado de abandonar o juridiquês e partir para por iniciativa deles mesmos, aliás, o combate ao juridiquês é uma... vou contar a historinha breve, sabe, Nejar, para encerrar. O juiz que começou esse movimento contra o juridiquês, ele era recém-formado, tinha passado num concurso e tal, e ele determinou a condução de um réu ao ergástulo público. E aquela ordem foi circulando até chegar na última instância. Ninguém queria demonstrar ignorância. O outro dizia, para conduzir para o ergástulo, né? E quando chegou no cara que tinha que prender o réu, o pobre policial falou, mas aonde é que eu levo o meliante, não é? Para onde é que eu levo o meliante? Ele não sabia o que era ergástulo. Voltou à consideração superior para que se explicasse onde devia ser conduzido o réu. E daí o juiz se deu conta de que ninguém sabia, nem mesmo as pessoas do direito profissionais, que ergástulo era cadeia. Tinha que melhorar aquilo, não é? E passou a combater esse uso de palavras desconhecidas, ou às vezes até umas criações impressionantes, né? Eu tenho lido petições ao Supremo Tribunal Federal que chama assim, egrégio alcândor. Alcândor é puleiro, está muito alto, assim. As aves ficam no alcândor, por exemplo, né? A abutre gosta muito de alcândor. Pensando bem, não é? Bom, e nessas... Agora concluo de vez mesmo, que eu já ameacei várias vezes, né? Os autores brasileiros que essas antologias punham eram assim,
Martins Pena, como juiz de paz na roça, que é um pedaço que todo mundo lembra, que o pai não sabe, o filho chega na escola, quer saber de uma palavra e ninguém sabe, a mãe pergunta, o pai diz, mas como eu não sei? Daí o pai, escondido para não mostrar vergonha, vai à biblioteca, vai procurar um dicionário para procurar o significado de plebiscito, é o plebiscito, aliás, né, o título do texto. O Arthur Azevedo Machado de Assis nem se fala, aliás, aviso ao distinto público que Dionísio da Silva agora tá lendo Machado de Assis de graça no Kindle, né? Todo mundo tá de graça o Machado de Assis lá, a obra completa. O Martins Pena, o Machado, o Alencar, o Raul Pompeia, o Castro Alves. Ainda hoje a gente é capaz de dizer Aure Verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Era o Castro Alves, aos 20 e poucos anos, engajado na abolição. Como que a gente não vai guardar uma coisa dessa na memória? Quer dizer, a poesia facilita por causa da rima, não é? Então, outra antologia, e agora concluo, esta aqui, ó, do Carlos de Laet e do Fausto Barreto, não é? Que trazia, agora encerro, a última corrida de touros em Salvaterra, que para mim, para a nossa geração, foi inesquecível, não é? Como eu era seminarista, porque quando eu tinha 10 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre, e eu fui posto num presidiário infantil, fui presidiário infanto juvenil, né? Então, lá preso, gostei muito de ser presidiário desse jeito, lá preso eu gostava muito de ler e lia, e eu ficava encantado quando aquele toureiro passava por debaixo de um camarote, uma dama lá jogava uma rosa para ele, e ele fazia o cavalo ajoelhar para pegar aquela rosa. São cenas que você não esquece mais. Então, os organizadores dessas antologias cumpriram o objetivo a que se propuseram. Eles queriam formar o gosto, educar a nossa sensibilidade e ensinar português. Espero que tenham conseguido. Muito obrigado. Agora, eu passo a palavra a José Carlos Gentili. É gaúcho, nascido em Porto Alegre, ocupa a cadeira 22 da Academia de Letras de Brasília, tem estudos na área da economia política, matemática superior, é, na verdade, um homem não apenas de muitas letras, mas de muitos talentos. Bacharel em Direito, exerceu o magistério superior na Faculdade de Direito de Anápolis, diplomado na International Police Academy dos Estados Unidos, Border Patrol, espero que a pronúncia esteja correta. Se aproximando. Jornalista, advogado, poeta e empresário na área da atividade agropastoril, historiador, polígrafo, prosador, romancista, presidente de honra perpétuo da Academia de Letras de Brasília, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e Casa do Poeta de Brasília. É membro correspondente da Academia da Ciência de Lisboa. É autor de muitas obras, como Cultura de Alpendre, ensaio. Vou mencionar algumas, porque são muitas. Há um livro que não está mencionado aqui, que eu considero uma obra-prima, Infernização do Hífen. Muito bom. É um romancista extraordinário, com Lagoa dos Cavalos. Poeta, autor do Quintal do Universo, Galo do Apocalipse, Voo Sideral e Universo do Verso.
e autor de livros de história, os bicentenários da Inconfidência Mineira, Revolução Francesa, o Patrimônio da Capela, a Agonia da Solidão, a Igreja e os Escravos. E é interessante que, com tudo isso, ainda é autor da Análise Matemática Superior e autor de livros de direito, dados, bancos de dados e o Código de Defesa do Consumidor. Então, amigos, eu passo a palavra a ele e aqui também homenageio a sua esposa, que está aqui, doutora Marilene, e passo a palavra a essa figura. Inicio agradecendo o convite do presidente da Academia Brasileira de Letras, o nosso extraordinário professor Domício Proença Filho, a quem tive o prazer de recebê-lo em Lisboa ano passado, como membro da Academia das Ciências de Lisboa. Desejo, a seguir, saudar os imortais aqui presentes, em nome de Murilo Melo Filho, primeiro professor de técnica jornalística da Universidade de Brasília, quando Juscelino Kubitschek de Oliveira deu início à capital da esperança, no dizer de André Malraux. Fico feliz, porquanto Murilo Melo Filho, este potiguar, é uma das pessoas mais queridas de Brasília. Desejo registrar a minha alegria de reencontrar o embaixador Jerônimo Moscardo, um dos ícones do Itamaraty, das relações exteriores, que foi responsável por um trabalho hercúleo, extraordinário, na edição de obras que ainda hoje marcam a diplomacia e o conhecimento daqueles que dão e se iniciam na Casa de Rio Branco. Desejo saudar essa figura que é Dionísio da Silva, professor universitário que nós poderíamos perfeitamente terminar esta sessão após ouvi-lo. Mas, dizia eu ao meu estimado conterrâneo Carlos Nejar, que, ao encontrar-me nesta tarde, é mesmo que falar aos deuses, porque são pessoas de uma capacidade extraordinária do conhecimento das letras e da cultura, da língua de Camões, como Evanildo Bechara Cavalcante, meu mestre, a quem dedico um carinho especial. E, naturalmente, que Nejar, ao referir-se a um livro que tem uma nominação extravagante, que é a infernização do hífen, absolutamente por entender que nós devemos estudar permanentemente, Dionísio, a figura do hífen, que é motivo sempre de muito trabalho e de uma acuidade extraordinária por parte desse filólogo que é Evanildo Bechara, mormente quando se encontra nos colóquios da lusofonia, nos Açores, enfim, sempre a nos brindar
com as luzes do seu conhecimento. Quero agradecer também a presença do acadêmico Marco Coiatelli, diretor-geral, diretor internacional da Academia de Letras de Brasília, na Europa, que se encontra hoje aqui para fazer o convite à Feira de Frankfurt. Obrigado, escritor Marco Coiatelli. Ao nosso distinto professor, o homem das letras dos Goiáses, não é? A nossa alegria também de tê-lo. Mas eu gostaria de começar a transmitir, primeiramente, a Carlos Nejar, esta modestíssima comunicação minha na casa de Machado de Assis, para que ele se deleite a um homem de extraordinário conhecimento. Está em braille, naturalmente, não é? E ao nosso Dionísio também, que é um ledor em braille da atividade extraordinária de Louis Braille. Agradeço, finalmente, a presença do Instituto Benjamin Constant, a quem eu sempre reverencio e convido o corpo discente, docente, para a capital da República. E hoje também fiz isto. Como de igual forma, o INES, o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, que muito me alegra ao receber a diretoria, as professoras que estão aí a transmitir a língua dos sinais. Imaginei o que dizer nessa tarde. Imaginem um homem a manifestar-se a respeito de um título, o papel do texto literário no ensino da língua portuguesa. E eu resolvi tornar esse texto, esta mensagem, numa mensagem, digo, de alerta à sociedade brasileira. E fui buscar o ânimo, inspiração, em Confúcio, que Confúcio dizia: a cultura está acima da diferença da condição social. Vejam só, a cultura está acima da diferença da condição social. Confúcio sabiamente disse: conte-me, e eu esqueço. Mostre-me, e eu apenas me lembro. Envolva-me, e eu compreendo. Acredito que só assim a educação fará seu papel com maestria, envolvendo e despertando na criança a sua verdadeira natureza. Aqui estamos todos nós, eternos aprendizes, envolvidos com a educação, concentrados em tarefas efetivas para que o ensino, nesta nação, atinja patamares desejáveis no concerto mundial e no desenvolvimento de seus encargos educacionais. Temos que envolver a todos para que a compreensão seja efetivo fator de difusão da educação para todos os níveis, louvando-se nesta ocasião a Academia Brasileira de Letras, na pessoa de seu presidente, professor Dr. Domício Proença Filho, em nome de quem reverencio os demais integrantes da Casa de Machado de Assis, pelo hercúleo trabalho da propagação de ensinamentos. Este projeto, Seminário Brasil-Brasis, procura reunir os mais diversos pensamentos e pensadores
da atualidade, voltados ao ensino, como se fosse um gigantesco calidoscópio, multifacetado, a exibir as mais diversas facetas. Buscando o envolvimento, é que ousei convidar para participarem como assistência de ouvintes, também os corpos discente e docente do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação dos Surdos do Rio de Janeiro, responsáveis, no Brasil, pela instrução aos cegos e, naturalmente, surdos, ou cegos e talvez surdos. Instituições de ensino que me são caras e às quais dedico profunda afeição e grande respeito institucional. Nesse momento, o meu desejo é fazer com que a Casa de Machado de Assis volte efetivamente o seu olhar com projeção, com força, energia, no sentido de as mãos cheias espalhar o conhecimento àqueles que têm uma deficiência aparente. Coube meu encargo perante tantos luminares do ensino da língua portuguesa desta Casa de Cultura, falar acerca da importância do papel do texto literário no ensino do idioma de Camões. Vastidão de abrangência que descabe no trato de pouco tempo disponível, razão pela qual farei um voo do azul, procurando exibir uma visão panorâmica da temática num contexto nacional e internacional. Aristóteles já dizia que a literatura é a arte da palavra. O ensino, por sua vez, é a transferência do conhecimento, da informação, das ideações, razão pela qual estamos perante esta plateia multifária, representativa do espectro nacional, com quem temos o dever de interagir educacionalmente. O ensino é irmão gêmeo da aprendizagem, verdadeiro processo dialógico interativo. Ele, o ensino da língua portuguesa, tem o escopo da capacitação dos alunos para o aprimoramento do escrever e da interpretação de textos. O binômio escrita e leitura proporciona aos estudantes adquirirem uma visão de entendimento de um texto literário. A definição de texto literário, dita como aquela que tem função estética, merece suplementares observações. O aforisma latino, toda definição é perigosa e causa muitas discussões, deve ser sempre relembrado. Por sua vez, o texto não literário, dito informativo, tem função utilitária, de veiculação de conteúdos mandamentais, explicativos. Historicamente, registra-se que o primeiro texto literário brasileiro teria sido a Carta do Descobrimento, na qual o escritor escrivão Pero Vaz de Caminha anunciava a el rei Dom Manuel o acontecimento. Nela, o escriba lusitano descrevia a realidade encontrada, emitia juízos de valor e realçava pormenores, com requinte formal e estilístico, assim. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas,
e também os colos dos pés e suas vergonhas, tão nuas e com tanta inocência, assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Alguns afirmam que a carta constitui mero documento histórico e não um texto literário. Outros dizem, inclusive, que a primazia seria do jesuíta José de Anchieta com o poema A Virgem. Ora, entre a cruz e a caldeirinha, alinhamo-nos pela carta do achamento, em que o autor extravasa nas 27 páginas os sentimentos de um literato. Esta visão de temporaneidade, passada pelos mais de 5 séculos, ganha foro de ancestralidade, remanescendo a forma e o estilo, marcas indestrutíveis dos textos literários. Agora trilhamos novos tempos. Temos que garantir a todos os jovens e crianças o direito de usufruir conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. É o que estabelecem os parâmetros curriculares nacionais, PCN, que se constituem em orientações que visam auxiliar e normatizar as equipes escolares na execução de seus trabalhos. No passado, nas escolas e universidades, se falava latim. No seu seminário, Dionísio da Silva, tido como uma das prisões do seu aprendizado, se estudava lógica, retórica e humanidades, que se constituía numa metodologia de ensino medieval, herança da antiguidade. O quadrivium enfeixava aritmética, música, geometria e astronomia. Por sua vez, disciplinas acadêmicas que enfatizavam a lógica, a gramática e a retórica enquadravam-se como trivium, ou trivium, não é meu latinista. O conhecimento é o ato ou atividade de conhecer, realizada por meio da razão ou da experiência. Aliás, afirmava Platão, a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Este embasamento greco-romano, sistematizado através dos tempos, norteia os cultores da língua portuguesa e mostra-nos a importância e a relevância do texto literário no ensino e no aprendizado dos estudantes, dos leitores, dos cidadãos em geral, quer sejam eles surdos, quer sejam eles deficientes visuais. E eu aqui faço um hiato para dizer e relembrar uma figura extraordinária da vida nacional dentro desse trabalho do Instituto Benjamin Constant, que é a doutora Maria da Glória Almeida, que aos 15 anos perdeu a visão. E ela me dizia, imagine, Gentil, que eu só tinha um livro em braille. Eu li 15 vezes este livro. Em resumo, há uma carência, uma desídia de nossa parte, dos educadores, dos responsáveis pela educação, no sentido de proporcionar ao Instituto Benjamin Constant e à estrutura do INES dos meios indispensáveis e necessários para um alentado trabalho de harmonia, de trazimento de toda essa massa que precisa receber a instrução a nível de um texto literário da melhor qualificação. A propósito, Francis Bacon, em Meditazioni Sacrae, afirmava que o conhecimento é em si mesmo um poder. Todavia, não basta ser culto, mas vital é que nós sejamos solidários e pragmáticos na disseminação do conhecimento em todos os níveis e estratos sociais, mormente em nossos dias atuais, quando as plataformas tecnológicas de toda ordem
condiciona-nos para patamares inacreditáveis de vivência e convivência humanas, inserindo-nos numa aldeia global com a velocidade da instantaneidade. A aldeia global, ideação prevista pelo educador canadense Marshall McLuhan, que anteviu a criação da internet como elemento a interagir o mundo em suas relações cerca de 30 anos antes de seu surgimento. Já no século XVII, o gênio, e aqui retomamos a figura de uma pessoa, de um homem extraordinário dentro da língua portuguesa, que é Antônio Vieira, como dizem os portugueses, Antônio Vieira. Vislumbrava esta interação das nações com a criação do Quinto Império, sucessor dos impérios egípcio, assírio, grego e romano, porquanto a língua portuguesa teria o condão da universalidade. Sob esta visão macro-social, senhores ilustres membros da Casa de Machado de Assis, que se fez o convite a essas estruturas do Instituto Benjamin Constant e do INES, do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Considero a vinda dessas duas falanges de brasileiros como a abertura de uma larga avenida, com fluxos de mão e contramão, onde as culturas e o conhecimento possam trafegar livremente, alavancando a participação societária de um país com enormes deficiências estruturais. Nesses últimos 10 anos, a Academia de Letras de Brasília, em vários eventos nacionais e internacionais, tem convidado os abnegados dirigentes dessas duas organizações, procurando interagir esses segmentos no contexto do poder público e societário. O texto literário não é algo privativo das elites, dos ilustrados, dos cultores da língua portuguesa, mas é a aspiração atávica de todos nós brasileiros, que almejamos saber ler e compreender, escrever e descrever o que brota em nossas almas com a observância da magnitude do saber e do regramento linguístico. No dizer lapidar de Domício Proença Filho, a linguagem produz, a não literária reproduz. Desde minha adolescência, ainda estudante da centenária instituição alemã Deutsche Hilfsverein, que recebia os filhos dos imigrantes europeus, como de igual forma este imortal Carlos Nejar, recebia os filhos de imigrantes europeus, italianos e alemães na rigidez educacional quase de um claustro monástico. Li, reli, tresli, como fosse um breviário romano, a carta sobre os cegos para o uso daqueles que veem, de autoria do enciclopedista Denis Diderot. Há algo singular a marcar de forma indelével o meu espírito irrequieto, mostrando-me a importância da ideação, da reflexão no contexto dos sentidos humanos e sua interação cosmogônica do imaginário do ser pensante. A carta de Diderot força-nos a reflexão de um aprendizado de que somente os não videntes se aperceberam, sem dúvida, uma verdadeira leitura do mundo. Trata-se de uma metáfora do olhar e da inefável construção do conhecimento. A acessibilidade dos deficientes visuais a textos de qualidade é determinante na configuração de princípios filosóficos e na percepção de ensinamentos basilares. Hoje, nós nos encontramos com quase 210 milhões de brasileiros. Imaginem os senhores
que 12% dessa massa é de analfabetos. Aqui está um professor do Centro-Oeste brasileiro que conhece a fundo. Nós temos 36% da massa brasileira de analfabetos funcionais. Nós temos cerca de 48%. E aí eu pergunto, aonde é que estão esses percentuais no tocante aos drogados, na Cracolândia de São Paulo e do Rio de Janeiro? Onde é que estão os indígenas? Onde estão os deficientes de toda a ordem? Aquela massa extraordinária brasileira nos presídios, desculpa, eu não gostaria de chamar aquilo de presídios, de presídio. São masmorras medievais. Saibam os senhores que o Brasil é o segundo consumidor de cocaína do mundo. E os usuários, aonde é que estão? Estão lendo? Estão interagindo? Estão coparticipando da estrutura de ensino? Eu acho que todos nós temos o dever de refletir a magnitude do problema que temos. Naturalmente que hoje à tarde é uma reunião de pensadores, é uma reunião de homens de visão, cultos, preparados, mas isto nada impede que nós façamos uma reflexão a respeito do momento que nós todos passamos agora. Eu gostaria, antes de finalizar, de fazer uma relembrança a respeito de um ídolo que eu tenho nesta casa. É o saudoso Austregésilo de Ataíde. É um nome monumental, belarmino, não é? Não é, doutor Murilo? Um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos do Homem em Paris, que comandou por mais de 3 décadas esta casa, conduzindo-a aos páramos da magnitude estrutural, arguto jornalista e incomparável administrador, que num socavão goiano das antigas minas auríferas de Santa Luzia dos Goiáses, na Academia de Letras de Santa Luzia, cidade próxima da capital federal, numa noite memorável, Austregésilo se deslocou do Rio de Janeiro e foi fazer uma saudação naquela entidade de cultura. E o presidente à época, desembargador Dilermando Meirelles, me disse: Gentili, você que é o Benjamin do grupo, você cuide para que Austregésilo, ao subir uma escada íngreme de uma casa bicentenária, um solar ainda do tempo do ouro naquela cidade, ele não caia. Eu digo perfeitamente. Austregésilo chegou, cumprimentei-o, ele subiu a escada, e eu imaginava que ele fosse dando passos vagarosos, Dionísio. Ele, num salto, feito um gato, subiu a escadaria toda. Eu cheguei
no primeiro andar, já ofegante. Aí ele foi homenageado de uma forma extraordinária e falou por meia hora, numa singular e morredora manifestação, como fosse uma saudação de Rui Barbosa aos jovens. Ao deixar esta casa e agradecer esse convite memorável, eu quero deixar a minha palavra de emoção e sentimento pela grandiosidade deste pernambucano aos 30 de Ataíde na condução da Casa de Machado de Assis. Muito obrigado. Quero agradecer, em nome da Academia Brasileira de Letras, essas duas palestras, embora dentro de um tempo limitado, mas jamais em reforma agrária, porque a imaginação não tem reforma agrária. A liberdade de pensamento não tem reforma agrária. E quero também dizer que aqui nós tivemos, usando um termo arcaico, o achamento de sabedoria dos dois participantes. É uma sabedoria de experiência feita. Uma sabedoria, como dizia o nosso Camões. Camões, que eu recordo, não vou me alongar, não se assustem. Foi uma descoberta como texto literário e foi uma grande luta como análise sintática. Mas Camões permanece, a língua permanece. E nós ouvimos aqui algo que eu acho que é o ponto fundamental, a discrepância, como foi citada aqui pelo Dionísio, e foi referida também por Gentili, entre a língua falada e a escrita. E, sobretudo, essa diferença que existe. O grande número de analfabetos ainda nesse país, que Dionísio me referiu como do tamanho da Alemanha. Acho que não tem tamanho, porque é um desastre que nós todos brasileiros temos que enfrentar, porque não é possível essa diferença. E nós todos queremos e sonhamos com um Brasil melhor. Dionísio começou dizendo que já fomos melhores. Penso que ainda seremos melhores, porque nós somos um continente andando, e nós não podemos cessar nessa andança do tempo, porque, não vou me alongar, repito, o nosso Machado de Assis dizia que nós enterramos o tempo, depois o tempo nos enterra. E eu quero aqui terminar louvando ambos os participantes, agradecendo a presença de todos, inclusive aqui o embaixador Moscardo, Coiatelli, que veio de longe e é bem-vindo. Aqui também um nobre advogado que eu conheci em Goiânia. Então, quero saudar a todos, agradecer a todos pela presença que nos honrou e dizer que aqui nós continuamos nas terças
e quintas-feiras com conferências abertas ao público, porque a participação de todos é importante. E é consciência, é o momento de consciência nacional a respeito da língua e da literatura. Obrigado.